Durante o período de dominação espanhola, muitas vilas e fortificações foram construídas para defender o Brasil das invasões estrangeiras. Ao longo do litoral, foram surgindo pontos de ocupação: Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Mas para a ocupação do interior do território, as entradas e bandeiras tiveram um importante papel. As principais bandeiras partiam de São Paulo, por isso o nome de Terra dos Bandeirantes. Enquanto as entradas eram patrocinadas pelo governo e não ultrapassavam o meridiano das Tordesilhas, as bandeiras geralmente eram organizadas por particulares e se aventuravam pelas terras espanholas, além da linha do tratado. Os bandeirantes saíam à procura de pedras preciosas, ouro e prata, e na captura dos índios, que eram vendidos como escravos. A escravização e a matança dos índios foi um dos fatos mais tristes e negativos da ação dos bandeirantes. Muitos bandeirantes são aclamados até hoje, como Raposo Tavares, Borba Gato, Fernão Dias Paz e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Foram os bandeirantes os responsáveis pela expansão do território brasileiro, junto com os jesuítas, que entravam pelo sertão para catequizar os índios. Em 1750, o paulista Alexandre de Gusmão negocia o Tratado de Madrid com Portugal, que dizia que todas as terras habitadas por brasileiros a oeste do meridiano de Tordesilhas pertenceriam a Portugal. Pelo tratado, Portugal cedeu a colônia do Sacramento para a Espanha e, em troca, recebeu a região de 7 povos das Missões. Porém, isso causou descontentamento entre os índios guaranis que aí viviam, pois eles tinham medo dos bandeirantes portugueses. E após muitas guerras entre brancos e índios, o Tratado de Madrid foi anulado por Portugal e Espanha. Quem ganha a nota 0? A nota 0 vai para o Marquês de Pombal, ministro português que acusou os jesuítas de terem aconselhado os índios guaranis a se revoltarem. Com isso, o Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas do Brasil que eram contra a escravidão indígena e eram os únicos professores que existiam no Brasil. Assim, a instrução ficou prejudicada e os índios foram escravizados e mortos. O atual desenho do território brasileiro foi praticamente determinado em 1801, com o Tratado de Badajoz, que fixava os 7 povos das Missões para Portugal e a colônia de Sacramento para a Espanha. É interessante lembrar uma das consequências de todos esses acontecimentos entre brancos, índios e negros: a formação do povo brasileiro. O cruzamento entre estas 3 raças deu origem aos mestiços. Os principais tipos de mestiços existentes são
O mameluco, que é o cruzamento entre brancos e índios. O cafuzo, do cruzamento entre índios e negros. E o mulato, mestiço do negro com o branco. Hoje, o grande número de mestiços no Brasil deve-se aos numerosos imigrantes que aqui se fixaram, como os italianos, alemães, japoneses, entre outros. Voltemos à nossa máquina do tempo. Iremos aterrissar agora no centro-oeste do Brasil. Em 1702, os bandeirantes descobrem a primeira jazida de ouro. Isso fez com que muita gente se deslocasse para Minas Gerais, onde o ouro e as pedras preciosas apareciam em abundância. O único problema era que, de todo o ouro retirado do solo, 1/5 deveria ser pago a Portugal, o que revoltava os donos das minas. Mas o sonho durou apenas alguns anos. Em 1750, a produção de ouro começou a diminuir. Então, o governo português, ao invés de cobrar o 1/5, passou a cobrar uma taxa anual de 100 arrobas, o equivalente a 1,5 kg de ouro. Quem não podia pagar tinha os bens confiscados, e a esse confisco chamamos de derrama. Essa situação foi responsável pela mais importante revolta dos brasileiros contra o governo português, a Inconfidência Mineira, que veremos mais adiante. Mas outras revoltas também marcaram essa época. Em 1640, com o fim do domínio espanhol, muitos paulistas, principalmente espanhóis e comerciantes, não reconheceram o novo rei de Portugal e resolveram aclamar um rei para São Paulo. O escolhido foi Amador Bueno, um rico fazendeiro que recusou o cargo, apesar do povo tentar obrigá-lo a aceitar. Ameaçado, refugiou-se no mosteiro de São Bento em 1641. No Maranhão, o descontentamento com Portugal, que havia prometido trazer escravos da África para lá trabalhar e ainda comprar toda a produção dos fazendeiros, o que não havia cumprido, fez com que, em 1684, Manuel Beckmann chefiasse uma revolta. A revolta de Beckmann, como ficou conhecida, logo foi abafada por Portugal e Beckmann condenado à morte e executado. Como os paulistas não queriam que as minas descobertas por eles fossem exploradas por portugueses ou forasteiros, os chamados emboabas, essa rivalidade resultou numa guerra. A vitória acabou ficando com os emboabas, em 1709. Mascates era o apelido dos portugueses que viviam em Recife. Em 1710, o rei elevou Recife à categoria de vila. O povo de Olinda, então capital do Pernambuco, resolveu invadir o Recife e pedir o mesmo para si. Conhecida como a Guerra dos Mascates, esse episódio não teve ganhador, pois Portugal decretou anistia geral. Apenas Recife ganhou, tornando-se a capital de Pernambuco. Em 1720, revoltados com o pagamento do 5º, os mineradores de Minas Gerais, liderados por Felipe dos Santos, pedem a diminuição do imposto, o fim do monopólio de vários produtos e o fim da repressão contra os descontentes. A revolta de Felipe dos Santos terminou com o enforcamento de seu líder, sendo um marco importante para o favorecimento da Inconfidência Mineira.
O ciclo da mineração, ou ciclo do ouro, durou 100 anos. Esse foi um período muito importante, pois diversas cidades e vilas foram aparecendo como as cidades na região de Ouro Preto. Estas cidades cresceram e, junto com elas, o comércio interno, com a venda de produtos trazidos de outras regiões, como gado e alimentos, para serem comercializados no centro do país. Mais imigrantes portugueses vieram ao Brasil, com a possibilidade de enriquecimento. E em 1763, a capital do país foi deslocada da Bahia para o Rio de Janeiro. De lá, se embarcava ouro para fora do país e se recebiam mercadorias vindas da Europa. Houve grande desenvolvimento na arquitetura, na literatura e nas artes em geral, com o surgimento do maior artista barroco, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Usando a pedra-sabão, Aleijadinho deixou diversas obras até hoje vistas nas igrejas de Minas Gerais. Essa era também uma época de ideias novas na Europa, com pensadores que pregavam a liberdade de comércio, a igualdade entre pessoas e a participação do povo no governo. Os Estados Unidos se tornaram a primeira nação democrática da América, com o presidente escolhido pelo povo. E essas ideias foram trazidas para o Brasil pelos estudantes que estavam na Europa. Esses estudantes seriam alguns dos líderes da Inconfidência Mineira. De um modo geral, havia muito descontentamento com Portugal, nossa metrópole. A exploração da economia do Brasil, os impostos, a derrama e as torturas das tropas portuguesas na população em busca de ouro fez com que surgisse o primeiro movimento para a independência do Brasil. A Inconfidência Mineira, no ano de 1789, na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto. Os inconfidentes queriam proclamar a República, abolir a escravidão, fundar uma universidade em Vila Rica, instalar indústria e dar auxílio às famílias numerosas. Um grupo de revoltosos, formado por poetas, padres, estudantes e militares, tinha um plano para executar no dia em que fosse decretada a derrama. Dentre eles, um alferes, Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes por ser dentista prático, foi encarregado de ir ao Rio de Janeiro conseguir apoio para a Revolução. Tiradentes era o mais humilde entre os líderes. Tudo ia bem, até que um dos companheiros da revolta, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, traiu a todos, entregando o plano ao governador, que suspendeu a derrama e mandou prender os conspiradores. Despachou uma força para o Rio de Janeiro para prender Tiradentes. Foram 2 anos de processo, com torturas e privações aos presos. Alguns já negavam ter participado do movimento. Apenas Tiradentes assumiu toda a responsabilidade, sendo assim o único condenado à forca. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e esquartejado,
sendo suas partes expostas em praças por todo o país. Dez anos mais tarde, uma nova revolta é sufocada pelos portugueses antes mesmo de começar. A Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates. Seus líderes, pessoas humildes, eram 2 alfaiates e 2 soldados, e todos os envolvidos eram escravos ou mulatos de condição modesta. Não é preciso dizer que os 4 líderes foram enforcados e esquartejados. Entradas e bandeiras fizeram o reconhecimento do sertão, descobrindo riquezas minerais e aumentando o território. Também aprisionavam indígenas que seriam usados como escravos. Em 1750, o paulista Alexandre de Gusmão negocia o primeiro tratado de limites entre Portugal e Espanha. Só em 1801, com o Tratado de Badajoz, o desenho dos limites do Brasil é praticamente definido. 3 novas raças surgiram na época colonial. O mulato, do cruzamento do branco com o negro. O mameluco, da mistura do branco com o índio. E o cafuso, do índio com o negro. A derrama foi criada para confiscar os bens daqueles que não podiam pagar as 100 arrobas por ano a Portugal. As principais revoltas do período. 1640, Aclamação de Amador Bueno. 1684, a Revolta de Beckman. 1708, 1709, Guerra dos Emboabas. 1710, Guerra dos Mascates. 1720, a Revolta de Felipe dos Santos. Em 1789, a mais importante delas, a Inconfidência Mineira. E em 1798, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates.